Boa noite, minha Paraíba, frente a frente no ar, ao vivo, a partir de agora, pela sua TV Arapuã. O programa de hoje em dose dupla. Há um ano da eleição, o Brasil está virando de ponta cabeça todas as suas regras eleitorais. Tem discussão aí sobre o voto impresso, que vai para a pauta amanhã no Congresso. Tem discussão sobre a forma da eleição dos deputados e também tem um novo Código Eleitoral. É muito tema. Para a gente entender, tentar entender um pouco desse assunto todo, o nosso convidado de hoje é o professor e advogado especialista em direito eleitoral, Marcelo Weick. Ele que foi convocado pela Câmara Federal para participar aí da composição do novo Código Eleitoral do Brasil. No segundo momento, a nossa conversa é com o psicólogo Fabiano Moura de Moura. Vamos falar sobre os efeitos nocivos causados aí pela forma que a gente está absorvendo as variadas reações nas redes sociais e a importância da lei Lucas Santos, uma referência ao adolescente, filho da cantora Valquíria Santos, que acusou a internet como principal motivadora do suicídio do jovem. O pai do Lucas, com exclusividade, também falará conosco no programa de hoje. Fica comigo, frente a frente, está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba, que bom reencontrá-la em mais uma segunda-feira aqui no Frente a Frente, o seu programa de entrevistas e debates escolhidos aqui para você acompanhar. No programa de hoje, dois temas que têm mexido aí com a discussão no Brasil como um todo. Um deles, inclusive, tem um capítulo muito forte amanhã, que é a votação sobre a PEC do voto impresso. No segundo momento, a gente debate aí a partir do lamentável episódio que aconteceu com a família da cantora Valquíria Santos sobre os efeitos das redes sociais, do uso das redes sociais. E o pai do jovem vai estar aqui conosco também conversando sobre esse tema. Se você quer participar, mandar perguntas aqui para os nossos convidados de hoje, vai lá no Instagram, @TV Arapuã, manda teu comentário, tem uma chamadinha aqui para as duas entrevistas de hoje à noite. Deixa a tua pergunta aqui para os nossos convidados, uma delas para o professor Dr. Marcelo Weick. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, Dr. Weick. Luiz, eu que agradeço também a todos os telespectadores, em especial a pessoal da TV Arapuã, da Rede TV, muito obrigado por estar aqui com você, saudade, fazia tempo que a gente não se via. Pois é, e acumulou o tema, né? Você agora, enfim, na comissão ali da formação do novo Código Eleitoral, tem tema para a gente debater sobre isso, mas também há outras discussões sobre as eleições que podem mexer nas eleições de 2022, ou que podem fazer com que elas nem sejam realizadas. Uma delas é o voto impresso, a PEC do voto impresso, que vai para votação amanhã na Câmara, e a notícia que ainda resolveu mexer e causar ainda mais expectativa é de que amanhã haverá um desfile com mais de 150 veículos, entre eles tanques blindados do Exército, na frente ali do Congresso, passando ali para o Palácio do Planalto, para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro de um outro evento. Isso tem causado um verdadeiro frisson lá em Brasília, achando que é uma forma de intimidação e tudo. Como é que você está olhando esse cenário, pela experiência que você tem, o conhecimento que você, enfim, acumulou ao longo desses anos todos na justiça eleitoral, nos embates eleitorais? Existe histórico para a gente estar falando em necessidade de voto auditável no Brasil, doutor Weick? Olha, Luiz, eu advogo no direito eleitoral e também estudo direito eleitoral há mais de 20 anos. E peguei os dois modelos. O modelo ainda da apuração manual. Ah, você pegou o manual? Peguei ainda o finalzinho da apuração manual. E depois fui pegar os primeiros momentos das urnas eletrônicas até o seu desenvolvimento. Eu posso dizer a você o seguinte, conversando eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, com mais de 300 membros, juízes, promotores, advogados, cientistas políticos, comunicadores. Não existe, em todas as conversas que nós encontramos, conversando com representantes do Brasil inteiro, você não encontra um fato concreto que demonstre que houve fraude em urnas eletrônicas. E eu me lembro que até mesmo na década de 90, quando começou as urnas eletrônicas, se falava muito isso, se contratou engenheiros de computação, cientistas da computação para tentar encontrar falhas, e nunca foi encontrada uma falha efetiva na urna eletrônica. Então é muito ruim a gente colocar um processo de votação
que é testado, retestado, atestado há mais de 20 anos, colocar em xeque e tentando tirar a credibilidade, talvez de umas instituições mais sérias desse país, que é a Justiça Eleitoral. Há ações eleitorais ao longo desses anos todos questionando o resultado das votações com base em erro nas urnas eleitorais? Olha, teve um caso específico lá de Alagoas, de um candidato a governador que perdeu, contratou as principais bancas do país, isso em 98, entre 98 e 2002, eu não me recordo direitinho a data. Era uma campanha para governador. Para campanha para governador. Contratou laudos, pesquisas técnicas para tentar, e não conseguiu apontar a suposta fraude no processo de votação. Por isso que eu estou dizendo, não há, todo ano sim, ano não, somente o ano não eleitoral, se faz testes de tentativa de hackeamento do sistema de votação. Se convoca a Polícia Federal, Forças Armadas, OAB, faculdades do Brasil inteiro que trabalham com ciência de computação, engenheiros da computação, e o TSE simula uma tentativa de fraude. Nunca se encontrou um problema que dissesse o seguinte: olha, de fato isso corrompe o sistema, a credibilidade do processo de votação. Então, se levanta muito, mas na verdade o que a gente tem, Luiz, é hoje um sistema muito bem sólido, com assinaturas eletrônicas, com várias camadas de proteção. E o que é mais grave, isso que é importante que a população entenda, que o que está em jogo, a proposta que está sendo levada amanhã, não é uma proposta de auditoria. É o quê? É o retorno do voto impresso. O que se quer, na verdade, é que se apure, se faça contabilização dos votos pelo sistema manual. É essa a proposta que está sendo levada amanhã para o plenário. Só para a gente entender na prática como seria. Se passasse essa PEC amanhã, o cidadão vai votar no domingo, como é que seria? O que é que aconteceria? Se passar na PEC, o que vai virar a urna eletrônica? Apenas uma caixa registradora. Uma caixa registradora, que vai sair lá o recibozinho, vai cair numa urna inviolável, e nós iríamos fazer depois a apuração não mais do flashcard lá, daquele arquivo eletrônico da urna eletrônica, mas sim a contagem manual daqueles bilhetinhos ali, daqueles comprovantes de votação que estarão na urna. Tá. Ou seja, nós vamos voltar àquela possibilidade, aquele risco de 20 anos atrás de adulteração, o chamado mapismo, né, e outras formas também de você manipular que acontece na apuração manual. Porque depois ia para a contagem humana, os papeizinhos iriam para a contagem humana. O eleitor sairia com seu papelzinho? Não. Com sua cópia do recibo? Não. Em qualquer das hipóteses ele não pode sair, porque senão ele quebra o sigilo do voto. Senão ele quebra o sigilo. E é isso um problema muito sério, porque da forma como também se buscou no início da discussão, Luiz, você teria a possibilidade de olhar o recibo de votação para verificar se está de acordo ou não. E se você não tiver, você vai ter que chamar o mesário, o fiscal, e aí a pessoa vai saber quem você votou. Então, ou seja, também tem um problema ali na própria operacionalização dessa migração do sistema eletrônico para o manual, o risco de quebra de sigilo do voto. Eu acho que eu vi você falando em algum momento, ou ali nas redes sociais, dizendo que se quer resolver um problema, suposto problema tecnológico, com um problema analógico de impressão. Na verdade, todo mundo que trabalha com ciência da computação sabe que você não resolve um problema de segurança do sistema tecnológico numa visão analógica. Não é imprimindo as coisas que vai te dar mais garantia, credibilidade. Então, assim, não quer dizer, nós da Academia de Direito Eleitoral, a gente não está dizendo que não tem que fazer um aprimoramento da auditoria. A auditoria tem que ter e cada vez aprimorar, mas usando recursos tecnológicos, não partir por uma saída completamente retrógrada, que é voltar para o papel. Tá. Isso não tem razão. Professor Weick, chamado de professor aqui, professor Weick, o TSE errou quando manteve ali um sigilo sobre esses fatos que foram revelados pelo presidente em uma live e gerou ali uma suspeição ainda maior, porque o TSE escondeu uma tentativa de ataque, de invasão, mandou ali para a Polícia Federal para o inquérito, enfim. A questão toda é o seguinte, Luiz, você como comunicador sabe que às vezes as instituições não estão preparadas para essa enxurrada de informação e desinformação. O que faltou, eu acho, da Justiça Eleitoral foi o time adequado. No momento que começou a surgir as primeiras questões em relação à questão da urna eletrônica... Já usar isso como exemplo. Porque isso, na verdade, começa já no final de 2018 para início de 2019. Se a gente for pegar até os vídeos que o presidente
edita e joga lá na live dele, porque não é o vídeo completo. O TSE mostrou, na verdade, que muitas informações ali eram editadas, mas se você for ver aqueles vídeos, são vídeos bem anteriores a 2018. Então nós poderíamos ter tido uma reação, uma contra-informação, mostrando a verdade do sistema muito mais cedo do que agora. Porque só para ficar claro o debate, nunca se falou que não se pode atacar. Atacar, todo mundo está vulnerável ao ataque. O que se fala é que mesmo diante do ataque seriam necessárias um esquema, uma organização muito grande, inclusive com vários servidores da Justiça Eleitoral, mexendo por muitas etapas para que um voto seja totalmente adulterado na urna. Tem um dado interessante aqui que é bom repisar. Primeiro, a urna eletrônica não é conectada à internet. Ela é off. Ela é off. Então a invasão externa ela não acontece. Aonde poderia ocorrer uma suposta manipulação? Na hora da inseminação deste arquivo eletrônico na urna eletrônica. Acontece que esse processo de inseminação, Luiz, ele é realizado numa sessão pública, com a presença de todos os fiscais dos partidos, do Ministério Público, de entidades convidadas, como é o caso da Polícia Federal, que podem participar e participam. Eu mesmo, por exemplo, já em 2 eleições, eu participei de inseminação aqui como fiscal. Contratamos engenheiros de computação, cientistas da área de processamento de dados para tentar encontrar um problema. Fotografamos os flashcards, olhamos, fizemos, não encontramos absolutamente nada. Então, se você cumpre as etapas de fiscalização, o problema qual é? Muita gente, muito político reclama, mas não participa da fiscalização. Não participa das etapas obrigatórias e aí fica reclamando sem conhecer, de fato, de toda a segurança no processo de geração desses arquivos e na inseminação das urnas. Aqui na Paraíba, em 2002, nas eleições com Roberto Paulino, nós tivemos uma discussão sobre essa, não é isso? Foi simultâneo também o problema de Alagoas. De Alagoas, A diferença é que aqui não houve nenhuma ação concreta. Por quê? Se chegou à conclusão... Porque se entendeu que não haviam indícios de prova, e aí nem se ajuizou uma ação. Lá em Alagoas se ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral que foi julgada improcedente. Ou seja, não se encontrou absolutamente nada em relação a isso. Do ponto de vista jurídico, o que o TSE, o STF está fazendo em relação a abrir um inquérito para investigar, a pedido do TSE, o presidente Jair Bolsonaro de estar cometendo ali crime por estar levantando tais supostamente falsos contra a segurança da urna. Você acha que juridicamente isso prospera? O presidente Jair Bolsonaro está incorrendo em algum crime? Eu vejo assim, Luiz, eu acho que é uma situação muito grave. Primeiro que você como uma autoridade do país, você se está atentando, na verdade, contra a democracia e principalmente contra o resultado de um processo democrático. Isso é muito grave. Mas é mais grave ainda quando você acusa ministros do Supremo Tribunal Federal, servidores da Justiça Eleitoral, de manipular resultado de votação. Então você está acusando os ministros, acusando os servidores da Justiça Eleitoral de cometimento de crime. E se você não prova, você está caluniando. Né? Então, assim, eu não vou entrar aqui no detalhe do processo penal, se é adequado ou não adequado o próprio TSE solicitar ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para apuração desse crime e se isso não seria uma competência da Procuradoria-Geral da República, né? Ou seja, a competência de provocação. Mas o conteúdo em si, das falas, o ataque sem prova, isso sem dúvida alguma é um ato, com todo o respeito, que caracteriza aí um crime de calúnia contra os ministros do Supremo, do TSE e principalmente os servidores da Justiça Eleitoral. Eu não quero desviar nosso tema, né, tergiversar, mas me pergunto, diante de conflitos entre os poderes, de uma guerra que se gera essa tensão ainda maior, é natural que os poderes estejam, nesse momento no Brasil, cada um a seu modo, estejam extrapolando os seus limites, extrapolando os seus poderes, constitucionalmente falando? Luiz, esse é o grande problema da nossa situação, porque um sistema democrático ele funciona quando você tem uma harmonia entre os poderes. Você viu, por exemplo, o que aconteceu nas eleições americanas, quando o Trump estimula a invasão do Capitólio, você veja a reação tanto do Congresso como também da Suprema Corte. Ele, embora tenha nomeado 3 ministros da Suprema Corte, as decisões contra ele foram unânimes. Todos os argumentos de fraude que foram levados à Suprema Corte americana pelo Trump
foram derrubadas unanimemente. Porque ali estava em tese, em debate, a defesa da democracia. Exatamente, das instituições democráticas. Você questionar, ou seja, é legítimo você questionar o resultado da eleição quando você demonstra o abuso do poder, né, as condutas vedadas, a captação ilícita de sufrágio, ou seja, quando há um desequilíbrio. Agora, quando você ataca pelo simples fato de que você não concorda com o sistema, você está ferindo, sem dúvida alguma, a democracia como um todo. E aí é natural que todas as instituições, não só o Supremo, o Congresso, mas também a sociedade civil organizada, tem que se mobilizar defendendo a democracia. E aí não é defender lado direito, esquerdo, para cima ou para baixo, é defender o processo regular democrático. Você falou um pouco da leitura, do sentimento dos integrantes da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. É isso? E lá no Congresso, na Câmara, o que é que você tem sentido? Você que tem, enfim, trabalhado em relação ao novo Código Eleitoral, a gente vai falar sobre ele um pouquinho, mas sobre esse voto impresso que é votado amanhã, está na pauta de votação amanhã essa PEC. Você acha que ela passa ou não? Qual é a sua perspectiva? O sentimento que nós temos hoje, depois desse esgarçamento que o presidente fez, de jogar no ventilador, sem qualquer prova contundente, sem a demonstração de que de fato há um risco ao sistema de votação, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque a reação tanto dos congressistas foi em sentido diametralmente oposto. Ou seja, o pessoal hoje tende a votar contra a proposta trazida do voto impresso. Aliás, está a pressão grande. Lá em Brasília, Napoleão de Castro trouxe hoje a informação de que tem outdoors colados dizendo PEC do voto impresso. Se você não votar, você não volta. Uma ameaça, enfim, uma intimidação aos deputados em relação a isso. Na sua leitura, as eleições de 2022, essa PEC não passando, esse tema continuará na boca do presidente Jair Bolsonaro, continuará, enfim, no imaginário popular, e as eleições de 2022 já estão sob suspeição, já estão meladas de toda forma? Luiz, eu acho que não tem uma questão de melar o processo de votação, que o cidadão vai ter que ter consciência que isso é uma estratégia de enfrentamento do processo eleitoral hoje um novo fenômeno mundial que é o fenômeno do populismo. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, na Turquia, na Itália, que tem um modelo de candidato muito parecido com o modelo atual do atual presidente, é um modelo de contestar resultado de eleição. E tem exemplos da esquerda também, né? Exato. A Venezuela, Chaves, a Fujimori, né? A Fujimori, ou seja, é um modelo populista, não necessariamente de direita ou de esquerda. É a técnica de você criar um nós contra eles, ou seja, de você colocar em dúvida o processo de votação, é uma estratégia para tentar angariar mais apoiadores. Você acha que, na verdade, então, o presidente Jair Bolsonaro não está muito discutindo segurança das urnas? Se o voto impresso passar, ele vai discutir lá na frente que contaram errado os papeizinhos. Eu acho que a discussão não está na qualidade do sistema. Está na justificativa de um argumento político para enfrentar o processo eleitoral ano que vem. Isso é muito, muito claro quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. O que se discutia era uma justificativa do Trump porque perdeu a eleição. Né? Então isso é um fenômeno muito comum. Agora, nós não podemos ceder essa pressão. Ou seja, por isso que é importante que a população esteja ciente que o que está em jogo é a qualidade da nossa democracia, é a credibilidade da nossa democracia. Então, deixar entrar nesse argumento e começar a se sujeitar a mudar todo o sistema para atender uma gritaria de A, B ou C, é, sem dúvida alguma, colocar em risco, aí sim, todo esse crescimento, né, toda essa credibilidade que a gente ganhou anos de democracia brasileira. Tá. Por que o Brasil precisa de uma reforma no Código Eleitoral? O que estava, enfim, velho, que precisava ser alterado? E já lhe pergunto, houve ali críticas em relação ao texto de alteração, porque se fala que ele dá menos transparência para o processo eleitoral. Na verdade, a grande vantagem de um código eleitoral, Luiz, é você acabar com essa multiplicidade de leis que nós temos de processo eleitoral. Então, você pegar a Lei 9.504, que trata da lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei das inelegibilidades, a lei do plebiscito, referendo, tudo isso botar num texto só e que esse texto deixe de ser modificado de ano após ano. Como é hoje, né? Como é hoje. Hoje a gente tem, na verdade, uma legislação que um ano sim, ano não, a gente está alterando. Então a ideia é que você tenha um texto único para isso. É óbvio que para você chegar nesse texto de consenso, você tem muitos avanços e o texto avança muito. Por exemplo, na diminuição do número de candidatos. Para que você ter 150 vezes, né,
1,5 vezes o número de vagas como candidatos. Então, hoje, se você tem 10 vagas na Câmara Municipal, por exemplo, eu posso lançar 15 candidatos cada partido. Se você multiplica isso por 35 partidos que nós temos hoje, olha a multiplicidade de candidatos. Você não consegue nem saber decorar o número de candidatos. Então, baixar o número de candidatos. Você melhora, isso é um dado interessante, toda uma norma para combater a desinformação. Hoje, o nosso maior problema na democracia é a desinformação, né? Essa desinformação organizada, né? Estrategicamente coordenada para isso. Como é que você combate isso? Os robôs, né, utilizados no processo eleitoral, as milícias digitais. Então, a ideia do código é enfrentar essa nova realidade de uma maneira mais interessante. Onde tem os retrocessos que algumas pessoas dizem? Eventualmente, na questão da prestação de contas partidária. Porque a eleitoral ela não mudou quase nada. Ela vai praticamente seguir o que já tem nas resoluções do TSE. O que se discutiu na prestação de contas partidária é que houve a simplificação da prestação. Ao invés de você ter aquele rito da prestação de contas eleitoral, você vai usar aquela mesma forma de prestação de imposto de renda, declaração de imposto de renda. Você vai soltar lá o SPED, que é um resumo, um relatório de receitas e despesas, manda para o TSE e, eventualmente, se o TSE encontrar aí sim uma irregularidade, pode gerar uma ação de impugnação. A crítica que se faz é em relação a isso. Tá, agora vamos lá. Você pode atestar que com esse novo Código Eleitoral a gente consegue ter um tanto quanto mais de solidez definitiva nas regras eleitorais para frente, porque, de fato, como você registrou aí, a cada eleição você tem uma mudança. Por exemplo, para 2022 a gente está absurdamente discutindo se vai ter urna eletrônica, se vai ser com urna eletrônica ou de outro método, e também a PEC do voto distritão, como é que a gente vai eleger os deputados federais e estaduais, né? Se vai ser o mais votado ou se não, se será ainda nesse sistema de proporcional. A gente consegue com esse novo código segurar isso mais ou a apresentação de PEC está aberta, a Constituição permite? Eu tenho convicção que esse código ele traz mais segurança ao processo de votação. Ele diminui a judicialização, ele melhora também a segurança jurídica dos processos. E acho, Luiz, que assim, inevitavelmente você vai ter que ser essa rediscussão. Mas eu acho que começa a criar no direito brasileiro eleitoral uma ideia de uma estabilização das normas. A gente acaba com essa idas e vindas todo ano. Bom, tem um tema que eu acho polêmico demais, mexe inclusive com a gente, né, de sistemas de comunicação, porque nós divulgamos pesquisas eleitorais nas eleições, elas fazem parte do histórico do processo eleitoral e me parece que o código vai lá e mexe com isso, né? Ela proíbe divulgação até a antevéspera, ou seja, até a sexta-feira, só pode divulgar agora até a sexta, hoje pode até no domingo, não é isso? E mais do que isso, que eu acho que é o fato mais interessante, ela exige o percentual de acerto do instituto que vai divulgar das 5 últimas eleições. A minha pergunta é, isso não gera uma divergência porque a gente só consegue acertar mais quando você faz no dia da eleição, né? Quanto mais distante da eleição, o percentual do seu acerto tende a diminuir, porque a eleição é assim, né? Você tira aquela fotografia daquele momento, mas no dia da eleição você pode prejudicar. Como é que se explica essa divergência? Na verdade, Luiz, a gente lidou, quando foi discutir essa questão da alteração da regulação da pesquisa, nós lidamos com 2 problemas. Primeiro que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que é inconstitucional a proibição de pesquisas nos últimos 15 dias. Então, o Supremo diz o seguinte, eu não posso deixar de divulgar, tá? Então tem que permitir a divulgação. Nós optamos pela antevéspera para seguir uma lógica, um racional. É a data que você proíbe propaganda eleitoral. Não tem mais comício, não tem mais guia eleitoral, não tem mais absolutamente nada. Então, naquele momento também pararia a pesquisa. A questão da taxa do acerto, ela não é impositiva no sentido seguinte, eu tenho que ter um bom percentual de acerto. É para dar mais uma ferramenta para o destinatário daquela pesquisa, que é o eleitor, saber como aquele instituto tem um histórico dele. Porque na prática a gente sabe, você lida com isso também, esse mercado das pesquisas é um mercado muito complicado. A manipulação de campo amostral, né, de imagem de erro. E ela quebra a isonomia do pleito total. Não tenha dúvida. Quando você pega, a gente que lida com isso sabe que é uma pesquisa na última semana. É um balde de água fria para um candidato, às vezes, que está crescendo, ou às vezes é uma preocupação a mais para o candidato que está à frente já numa situação
consolidada. E o pior de tudo, gera indevidamente aquilo às vezes que é o voto útil, né? É o eleitor que não sabe em quem vai votar e às vezes se é induzido pela pesquisa. Então, criar essas ferramentas, por exemplo, outra coisa que também o código traz na questão da pesquisa é a proibição do Instituto autofinanciar. Então, aquele negócio, por exemplo, o Instituto X é o realizador da pesquisa e ele mesmo contrata. Quem é que está por trás? Quem é que bancou a pesquisa? Né? Então, isso é importante que se tenha esses cuidados para você evitar essa manipulação. Tá. Fundo partidário. Maior discussão, houve ali um avanço por parte da discussão, tira das empresas privadas, leva para o financiamento público de campanha para evitar a questão de Caixa 2. Ele resolveu ou não? Aí volta, aí os deputados que votam os valores, população reclamando, 6 bilhões, quase 6 bilhões para o fundo partidário para 2022. Adiantamos e retrocedemos nisso? Luiz, eu tenho uma posição firmada academicamente, a academia também tem, brasileira, no sentido do retorno da doação de pessoa jurídica. Do fim do financiamento público? Eu acho público. que foi um erro supremo, absurdo, o financiamento público. Porque o financiamento público, ele vai gerar isso. Não se faz democracia sem dinheiro. E em países nossos de desenvolvimento, no momento que você tem que aumentar o fundo público, você gera a chiadeira com toda razão. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, o que nós gastamos na eleição passada, dividirmos pelo o número de candidatos, nós, primeiro, não vamos atingir mais de 5 mil reais por candidato. Ou seja, se a gente for dividir igualitariamente, você não pega mais de 5 mil reais, quem faz campanha com 5 mil reais, e você não acaba com o Caixa 2. Porque aquela empresa ou aquela pessoa física que vai querer ter um candidato como beneficiado, vai ajudar Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4, Caixa 5. Então, quando a gente tira das luzes, né, o financiamento privado, que era um controle social, a gente gera isso. Naturalmente, o aumento do fundo partidário, do fundo especial de campanha eleitoral e uma potencialização desse lado oculto das doações de pessoas físicas e jurídicas. Então era melhor o retorno? A gente defendeu, pena que o Congresso não quis, porque para o parlamentar agora que hoje... Querer, né? Porque ela define o valor. Não, e para o parlamentar hoje é a melhor coisa, para o congressista, para o político hoje é melhor. O fundo está lá, ele vai receber o dinheiro público, vai fazer a campanha dele, está resolvido, ele não vai ter que ficar indo atrás, ficar fazendo captação de doador, né, convencendo, etc. Então o dinheirinho está separado dele. Inclusive o dinheiro que ele define. Mesmo esse aumento de 5,7, se a gente fizer uma distribuição igualitária, individualmente falando, seria pouco. Você vai precisar do reforço da doação de pessoa física. Tá. Não tem como. Bom, essa lógica serve também quando você fala assim, o político não vai querer mudar isso porque isso tá bom para ele nesse momento. Essa mesma lógica você coloca na história do voto distritão. Explica pra gente que voto é esse, que voto seria esse, que mudança seria essa que está proposta na PEC para o nosso telespectador e se você acredita, se você defende ou não que ela passe. Eu não gosto do modelo do sistema distritão. Por quê? O que é o sistema distritão? É um sistema majoritário. Vamos pegar o caso da Paraíba. Nós temos 12 vagas na Câmara dos Deputados. O que seria o distritão se aprovado nos próximos dias? Os 12 mais votados, naturalmente, são os eleitos. Então, você diminui aquilo que se faz muitas vezes, que é a força do partido em detrimento da força da pessoa do candidato. Vamos pegar, tem partidos que geralmente colocam lá candidatos com uma média de votos que somadas vão gerar 2, 3 vagas, que é o coeficiente eleitoral do sistema proporcional. Isso é ruim, Luiz, porque todo mundo que trabalha com cientista político, que trabalha com sistemas eleitorais, verificam que os grupos minorizados, aqueles grupos segmentados que defendem determinadas bandeiras, só conseguem ser eleitos pelo sistema proporcional. Ele não consegue ter o puxador de votos suficiente para gerar no sistema majoritário. E esse é um modelo que ele já existe para o Senado. O sistema majoritário ele já existe para o Senado. Os mais votados são eleitos senadores. A democracia traduzida na Câmara dos Deputados tem que ser não só a força da maioria, mas também as forças dos diversos grupos que compõem a nossa múltipla e facetada sociedade brasileira. Então, quando você cria um modelo distritão, você vai favorecer quem?
comunicadores como você, né, às vezes profissionais, como é o caso de delegados, né, pessoas que têm um apelo muitas vezes social e que isso gera, sem dúvida alguma, uma aproximação de voto maior, uma intimidade maior, e os conhecidos também, os políticos já conhecidos. Então, a possibilidade de você gerar novos atores, novos políticos, novas lideranças, cai muito no sistema do Distritão. Tá aí. Professor Marcelo Weick, uma aula aqui, como sempre. Queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente. Você está na comissão do código, do novo código, a previsão de votação dele, como é que ele está andando lá? Luiz, ele estava previsto para ser votado agora, mas com a questão do voto impresso e do Distritão, a tendência é ele ir para a semana que vem. Tá. E você está atuando lá em Brasília, mas está aqui também? Eu continuo aqui lá, né? Mas assim, essa questão do grupo de trabalho consome muito. Tendência semana que vem eu ir para lá para acompanhar os trabalhos de conversa ali na Câmara dos Deputados. Tema e debate aqui não falta. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o advogado, o doutor Fábio Brito, também uma grande mente brilhante aqui no exercício da advocacia aqui na Paraíba, no Brasil também, especialmente no direito eleitoral, também um craque. Doutor Fábio, muito obrigado aí pelo carinho da audiência aí. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Luiz, eu só tenho a agradecer, um abraço a todos os telespectadores, a todo mundo da Arapuã, obrigado mesmo, espero contar com essa oportunidade aqui em outros momentos. Bom demais, você volta aqui pra gente, assunto não para. Bom demais, olha só, a gente vai rapidinho pro intervalo comercial, na volta, aí a gente muda o tema, também polêmico, também um tema que tem mexido muito com a cabeça e o coração de todo mundo, que é, enfim, a partir do episódio, do lamentável episódio com o jovem Lucas Santos, filho da cantora, compositora paraibana Valquíria Santos, que em função do uso ali das redes sociais acabou num fim trágico. E a gente vai debater esse tema aqui, os efeitos, os reflexos e, sobretudo, o que é que se pode ser feito do ponto de vista jurídico e legal para atenuar os efeitos nocivos do uso das redes sociais. A gente vai conversa com o psicólogo Fabiano Moura de Moura, você não pode perder, fica aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Sua casa